Mas tem essas paradas mais Não, engraçadas. é porque não é normal. Cara, eu fico pensando assim, quando na vida eu ia imaginar que uma criatura ia me pagar, sei lá, R$1.000 pra eu avaliar um vídeo dela e dar risada ainda dela. E humilhar ela e falar que ela é um lixo humano, que ela tem um pinto minúsculo. Eu acho isso muito engraçado. Pô, a pessoa paga pra isso. Ela paga pra ser humilhado. Que doideira. Sim. Isso pra ela. Você lembra alguma história bizarra das câmeras? Da época de câmera? Nossa, tem muita história bizarra. Tem? Muita história bizarra. Nossa, muita. Eu já falei tantas vezes essas histórias bizarras que pra mim não são bizarras. Mas já teve pedido de, tipo, homens pedirem pra, sei lá, eu encher um quarto de balões e estourar os balões, sentando neles de roupa. Já teve pedidos assim. Já teve um que pra mim foi o mais assustador, que o cara, ele ficou uma semana conversando comigo no câmera privê, no chat exclusivo, que era o mais caro. Ou seja, este homem gastou durante uma semana, eu posso falar que uns R$5.000. Esse cara gastou por uma semana pra conversar comigo. E não é normal uma pessoa gastar R$5.000 só pra conversar. Ele não me pedia pra fazer nada, só pra conversar. Só pra ficar batendo papo ali. Exatamente. Ele abria a câmera? Não. Ele só agitava. Ele não falava, eu nunca escutei a voz dele e nunca vi a cara dele. Mas ele me contava coisas muito pessoais. E ele me fazia falar coisas muito pessoais. Eu lembro que até chorava conversando com ele, falando sobre a minha vida, e ele falando sobre a vida dele. Um psicólogo, né? Psicóloga. Eu lembro que, não sei se é verdade, né? Mas ele me falou que a mulher dele, ele era casado, ele tinha uma mulher que era criadora de conteúdo adulto, mas que ela não era muito assumida, que era meio que escondido, sabe? Ele até me mandou foto dessa mulher. Mas eu sei que depois, no final dessa uma semana, ele começou a falar que ele tava apaixonado por mim, que ele me amava. Que ele não sabia o que fazer, porque ele era casado. Que ele queria contar muito pra mulher dele, mas ele não sabia como. E aí eu comecei a ficar tipo, cara, mas é só virtual, né? Tu sabe disso, tu pagou uma semana por isso. E ele queria continuar. Só que começou a ficar cansativo entrar nas chamadas e o cara só ficar falando besteira e chorando e falando que me amava e tudo. E aí eu descobri, depois que eu cortei esse laço com esse cara, que com outra amiga minha, ele passou desse limite e ele descobriu o endereço dela e começou a perseguir essa amiga minha. Nossa! E eu descobri que ele fazia isso com outras meninas. Então eu fiquei super assustada na época com esse cara, porque era meio que um plano perfeito dele. Ele ficava uma semana dando dinheiro pra uma criadora de conteúdo adulto. Não pedia nada pra ela ficar pelada ou coisas do tipo, ficava falando que amava e aí depois começava a perseguir ela pessoalmente. Teve esse caso, mas teve um caso que é o mais engraçado de todos, que é bizarro. Talvez você tenha visto algum corte disso, mas eu entrei no câmera e aí do nada apareceu um senhorzinho assim de cabelo branco, velho mesmo. E aí ele falou, ele não falava, ele só digitava, ele falou: tu quer ver uma coisa? Tava mostrando só o rosto dele. Eu falei, quero. Eu já pensei, é o pau. Que ele vai mostrar, né? Óbvio que é o pau. Aí ele baixa a câmera e é um monte de ferro. Uns canudos assim de ferro. E eu fiquei, cara, mas o que é isso? Pra que é isso? É canudo pra não matar as tartarugas? Não sei. E aí ele falou, quer ver uma coisa? Sabe o que eu sei fazer? Daí eu, não. E aí ele começou a enfiar ferrinho, que era igual um canudinho, tá? Uns ferrinhos assim no pinto, pelo buraco Como do xixi. assim? Ele enfiava. E aí ele começou do mais fino. E ele sentia prazer fazendo aquilo. E aí ele tirava mais fino e botava mais grossos, maiores. E ele, tipo assim, tocava punheta fazendo aquilo. E era bizarro, porque eu não consigo entender. Aí eu fui pesquisar que realmente existem homens que fazem isso, que existe esse equipamento pra fazer isso. Mas é bizarro, como assim o cara não sente dor? Tu consegue imaginar tu fazendo isso contigo mesmo? Nem ferrando. Nossa, meu. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Não, pra mim é novidade isso. Foi a única vez que eu vi isso, né? E foi traumatizante. Sim, eu nunca vou esquecer. Mas foi tão engraçado. Porque o cara tá fazendo aquilo, eu não sabia que cara fazer. De prazer, de risada. Que doideira isso. Sim. E tem uma história muito engraçada também. Que eu tinha um cliente... Que daí ele já era um cliente assim mais especial, digamos. A gente conversava toda semana, ele era super legal, ele me mandava bastante dinheiro até. Só que ele era um cara que gostava de ser mandado. Ele gostava que eu mandasse nele. Ele nem gostava de me ver pelado, era só eu mandar nele. Aí um dia... Mas mandar o quê? Eu mandar ele fazer coisas. Mas que coisa? Que tipo de coisa? Tipo, o que eu vou te falar agora. Eu tava em casa com os meus amigos.
E era só homem que tava lá em casa. Tinha 2 amigos meus. E aí, a gente tava conversando, esse cara me chamou e falou: Oi, a gente pode conversar agora? Daí, como era a sua conversa, eu falei: podemos. Aí ele falou: eu quero fazer uma loucura hoje. Hoje eu quero fazer uma loucura. Daí eu fiquei pensando assim, cara, o que eu falo pra ele fazer? E aí, esses meus amigos falaram: fala pra ele botar uma calcinha e ir no corredor do prédio, que ele morava no apartamento, deixar a câmera ligada e sair correndo no corredor do prédio. E aí eu falei pra ele fazer isso. E eu não acreditei que ele ia fazer isso. Mas ele me ligou por videochamada, botou o celular no chão, assim, com a câmera ligada, e saiu correndo no prédio dele de calcinha vermelha. E ele era, tipo assim, um advogado, um homem empresário que andava de terno. Eu fiquei chocada. Porque como que não tinha câmera no corredor do prédio? Como que ninguém viu ele fazendo isso? Que ele deu umas 2 voltinhas, assim, correndo muito rápido. Ele era casado. Eu não sei Onde é que ele arrumou uma calcinha em casa? Se ele morava sozinho? Ele gostava de usar calcinha. Ele tinha várias calcinhas. Ele gostava desse tipo de coisa. Às vezes ele me mandava foto que ele tava trabalhando de terno e tava de calcinha. Então, olha... Como é que é? Sim. Ele de terno... E de calcinha. Quando não botava um plug, né? Pra ir trabalhar? Sim. Sim. Cara... Mas às vezes eu recebo uns pedidos de, tipo assim, o cara tem um pintinho muito pequenininho. E aí o cara sabe que ele não vai conseguir transar com ninguém, né? Ele sabe disso. E aí ele apela pro fetiche da humilhação. Aí tem às vezes uns caras que eles pedem pra eu avaliar o pênis do querido minúsculo. E ser sincera. E humilhar mesmo. E aí às vezes eu me cago de rir, cara. Eu fico tipo rindo. Tipo, tu tem um pinto muito pequeno, não tem o que falar. É minúsculo. E às vezes é muito engraçado. É muito engraçado. Eu racho o bico desses caras. Porque é muito engraçado, cara. Não tem o que fazer. É muito engraçado. Você acaba se divertindo com o trabalho também. Às vezes sim. Vira uma coisa... Nessa situação, sim. Porque é uma situação pra quem tá de fora que as pessoas até não entendem, né? Acha que é totalmente bizarro o tempo todo, né? Sim. Mas tem essas paradas mais engraçadas. Não, é porque não é normal. Cara, eu fico pensando assim, quando na vida eu ia imaginar que uma criatura ia me pagar, sei lá, R$1.000 pra eu avaliar um vídeo dela e dar risada ainda dela. E humilhar ela e falar que ela é um lixo humano, que ela tem um pinto minúsculo. Eu acho isso muito engraçado. Pô, a pessoa paga pra isso. Ela paga pra ser humilhada. Que doideira. Sim. Você viraliza